E pelo que a gente está percebendo, né, professor Casarões, eu queria ir por esse caminho também, de como deve ser esse julgamento do TSE, porque, como a gente até falou aqui no Abre, essas atitudes e essas decisões do ministro Benedito já mostram que o julgamento não será focado apenas nessa reunião, como o Bolsonaro diz aí. Eu já até paguei multa sobre isso. E sim tudo que está envolvendo, né, esse manual do golpe, que foi inclusive descoberto, né, as falas que eles consideram golpistas de Bolsonaro. O senhor acha que é possível ter esse entendimento maior na hora do julgamento? Ou não? Vai ter que ser no fato mesmo da reunião que é o alvo desse julgamento, professor? Fabiola, o julgamento já despertou alguma celeuma entre juristas, inclusive entre os advogados de defesa do ex-presidente Bolsonaro, porque é, a se julgar pela postura anterior do TSE com relação a outros casos, inclusive no caso do julgamento da cassação da chapa Dilma Temer no passado, eles se ativeram muito, de maneira muito específica, aos fatos levados ao TSE para julgamento, ou seja, não se julgou nada além daqueles fatos que foram apresentados, inclusive levando em conta evidências que foram colocadas no primeiro processo, ou seja, novas evidências não deveriam impactar sobre a decisão dos juízes a respeito desse processo específico. No passado, portanto, o TSL teve uma visão um pouco mais estreita a respeito, né, de como levar em conta, como incorporar essas provas, essa sustentação, e agora o que se contesta é justamente isso. A partir do momento em que você quer incluir evidências como minuta do golpe, que foi revelada há pouco tempo, evidências posteriores que levaram ao 8 de janeiro, isso tudo gerou uma discussão entre, né, os especialistas em direito sobre que tipo de leitura o TSE vem fazendo e por que ela tem mudado. E aí, claro, a acusação por parte dos defensores do ex-presidente Bolsonaro é de que o TSE estaria politizando de maneira exacerbada esse processo, com um objetivo muito claro de, a qualquer custo, tornar o Bolsonaro inelegível por 8 anos, caçar seus direitos políticos, como a gente sabe que é a consequência desse processo. Agora, o que acontece, o Thales colocou muito bem, é que é muito difícil você dissociar o evento, o episódio da reunião com os embaixadores, de todo o movimento anterior e posterior que a gente viu, no sentido realmente de termos uma condição de golpe de Estado no Brasil. Então, o que tudo depois do 8 de janeiro nos revelou, né, todas as trocas de mensagens entre o Mauro Cid, oficiais do Exército, até comentários do Mauro Cid sobre o que o Bolsonaro estava achando daquilo tudo, né, toda essa movimentação posterior mostra de maneira muito clara que aquela reunião com os embaixadores era um capítulo de um movimento golpista de longo prazo, que começa com o Bolsonaro questionando o resultado das eleições, sem mostrar prova, desde há muito tempo, e que vai caminhar justamente para a negação do resultado eleitoral, né, em outubro do ano passado. Então, esse episódio específico, ele tem um potencial muito claro de tornar Bolsonaro inelegível, porque, afinal de contas, ele usou a máquina do Estado de maneira vocal para fazer uma campanha a favor de si próprio contra as urnas eletrônicas, né? Essa reunião ela não foi, né, uma mera prestação de conta, não foi uma mera comunicação governamental, ela foi campanha, de fato, mas o contexto realmente importa na medida em que isso era um pedaço de uma estratégia de legitimação internacional para que se conseguisse, em algum momento ali na frente, decretar estado de sítio, fechar o TSE e efetivamente dar um golpe de Estado. Golpe de Estado que não aconteceu, talvez por incompetência, talvez por desorganização da alta cúpula das Forças Armadas, mas era um golpe que estava proclamado, ele estava dado. E essa é a grande questão que hoje se coloca. É diferente, por exemplo, quando o TSE julgou casos de abuso da máquina pública para eleição. Ele está falando de, né, recursos específicos que o Estado usou, né, para garantir votos, para comprar votos ou coisa do tipo. Isso já foi julgado pelo TSE várias vezes, eleições estaduais, municipais, federais, né, a própria discussão de Dilma Temer tinha a ver com isso. O que a gente está vendo agora é outra coisa, né? É muito mais extenso o escopo do problema, porque não é o mero uso de recursos públicos para ganhar a eleição. É uma deturpação por completo do processo eleitoral brasileiro. E eu entendo
que do ponto de vista estritamente jurídico você devesse se manter ali no caso concreto, que foi ajuizado pelo PDT um tempo atrás, mas eu acho também que é muito difícil você separar o que o Bolsonaro falou naquela reunião aos embaixadores de tudo aquilo que vinha sendo tramado já há algum tempo. Então, mesmo que você só considere aquele episódio, como é que a gente não sabe, como é que a gente não leva em conta o contexto inteiro que hoje é público, que hoje está dado pelas próprias investigações que o Judiciário tem feito a respeito do tema do 8 de janeiro e suas conexões? Então, eu acho que não tem muito jeito e me surpreende a tranquilidade do Bolsonaro, a aparente tranquilidade do Bolsonaro, mas eu acho que o PL e o Bolsonaro, a julgar pela própria imagem que a gente viu, o Bolsonaro ao lado de Tarcísio, senador Marcos Pontes, Valdemar da Costa Neto, eu acho que o PL tem alguma carta na manga para poder contestar essa decisão do TSE, que aponta claramente para a inelegibilidade do ex-presidente. E isso Mas, pode gerar um tipo de movimentação na rua, né? Pelo menos é o que a gente espera que aconteça daqui para frente, gente se revoltando sobre essa suposta ditadura do Supremo, do Judiciário ou do o, TSE, como, aliás, é a narrativa típica do bolsonarismo. uma movimentação, né? E até nesse final de semana, quando saiu a pesquisa Datafolha sobre a força ainda de Bolsonaro entre os eleitores, entre os brasileiros, tá ali Lula e Bolsonaro. Lula à frente, claro, com um apoio maior, mas Bolsonaro ainda com um apoio muito forte, né? Em torno de 22% mais ou menos de pessoas que se declaram totalmente bolsonaristas, né? Foi inclusive o que deu a pesquisa da Datafolha. Agora, professor Casarões, o senhor acredita que o resultado vai ser ele se tornar inelegível mesmo? O senhor não acredita em outro resultado? Ou acha que pode ser diferente? Eu acho que tudo caminha de fato para a inelegibilidade do ex-presidente. E isso é uma boa notícia se a gente pensar no impacto do que ele causou sobre as eleições brasileiras no último ano. Bolsonaro foi o responsável principal por disseminar um tipo de desconfiança da população a respeito do processo eleitoral, que é gravíssimo em qualquer democracia. Então, a punição é proporcional, eu diria, ao que ele fez. Lembrando que há outros tantos processos aí sobre crimes contra a saúde pública, crimes de corrupção sobre os quais o Bolsonaro vai ser julgado também, quer dizer, então, para além da inelegibilidade, a gente pode ter outras consequências, inclusive condenação e prisão do ex-presidente, mas eu acho que, por hora, dado esse quadro, aquilo que o PDT pediu para ser avaliado pelo TSE, está de acordo com as expectativas e é bem provável, de fato, que ele se torne inelegível, claro. Até 2026 tem muita água para rolar por debaixo da ponte, mas pelo menos essa sinalização neste momento é importante para que o próprio judiciário se mostre comprometido com as instituições democráticas brasileiras. Um dado interessante para finalizar é a gente perceber que o Poder Executivo, o governo Lula, tem se posicionado muito pouco a respeito disso. Porque, aparentemente, é importante para o governo Lula tocar a sua própria agenda, não se envolver com questões do passado, não falar de Bolsonaro e deixar que essa responsabilidade recaia sobre o TSE e o judiciário brasileiro. Tem as narrativas aí bolsonaristas de crítica ao judiciário? Tem. Mas, ao mesmo tempo, é importante que o governo Lula não se envolva, justamente para não parecer que há uma perseguição do atual governo contra o ex-presidente, fortalecendo ainda mais uma narrativa de perseguição, que é, vamos dizer, a principal estratégia do ex-presidente Bolsonaro, desde que ele disputou as eleições de 2018. Ele é sempre vítima de alguma coisa, é vítima do sistema, é vítima do Congresso, é vítima do Supremo. Então é importante que o governo Lula, de fato, mantenha uma certa É. distância, ou por não estar interessado, mas certamente por não ter que se envolver nesse momento em algo que está nas mãos do judiciário arbitrar. E porque também foi eleito com a bandeira da democracia, né? E respeitar os demais poderes é o papel da democracia. Só uma correção importante que eu falei 22, não, a pesquisa da Datafolha mostrou 29 se consideram petistas, né? Muito petistas, e 25% se consideram muito bolsonaristas. Né? Inclusive teve um pequeno aumento dentro da margem de erro. A pesquisa anterior era 22, agora 25.